Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora doutora Andrea Mendes e esse é um espaço que a gente conversa sobre ciências humanas e também educação. E hoje quero trazer para vocês aqui uma inquietação que eu ouvi uma pergunta, mas não pude responder e quero justamente gravar, essa conversa para vocês, tá bom? Mas antes de eu dizer que pergunta foi essa que me deixou inquieta, quero pedir a você alguns favores. O primeiro favor é que você se inscreva no meu canal, para que sempre que tenha novidades você possa estar por dentro. E uma outra coisa que eu quero lhe pedir é para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa entender porque a escola de educação integral em tempo integral é tão importante, tá bom? Então, vamos começar a nossa conversa. Estava em um evento de professores quando um educador perguntou para a palestrante se as escolas de tempo integral, de educação integral que estavam sendo implantadas em nosso estado, eram originárias daquela ideia que nós vimos nos filmes da Sessão da Tarde, né, que contam as histórias das escolas norte-americanas de uma forma fictícia, é claro. E quando eu ouvi essa pergunta, me deu vontade de responder. Por que me deu vontade de responder? Porque desde 2019 eu venho estudando sobre educação integral, educação em tempo integral e muito antes disso, né, nas nossas formações, principalmente enquanto pedagoga, essas inquietações sobre a importância da ampliação do tempo para a permanência dos estudantes na escola sempre é algo que vem sendo discutido há décadas na história da educação brasileira. E, como boa historiadora, queria contar para vocês então que essa concepção de educação integral, tendo como prioridade o sujeito que aprende, ou seja, o foco no estudante, ela é muito mais antiga do que alguns pensam. Na verdade, há quase 90 anos, nós tivemos um evento na história, né, do Brasil, chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação, e nesse documento, assinado por vários intelectuais, pensadores, escritores, tinha já o germe dessa concepção de uma educação integral e integradora, e que essa educação, o foco seria realmente as escolas públicas. Por que eu estou frisando isso? Porque a gente não pode pensar que as nossas situações, as nossas condições, os nossos contextos de educação podem ser comparados com os contextos de outros países, seja os Estados Unidos, seja também, por exemplo, né, a nação que não sai da boca dos educadores, que é a Finlândia, certo? Voltando então, foi lá na década de 30, então, que estas pessoas se reuniram e no meio delas tinha um que é a base dessa concepção para a gente, que é o Anísio Teixeira, certo? Um educador baiano que teve a oportunidade de estudar nos Estados Unidos, teve também, né, o privilégio de conhecer John Dewey, né, e as teorias da educação que ele estava elaborando nesse momento nos Estados Unidos, e ele trouxe para cá essa concepção, mas também esse modelo de educação. Então, quando a gente estuda, né, quando a gente mergulha na história de Anísio Teixeira, a gente também compreende que ele não apenas teorizou, mas ele também pôs em prática. Enquanto gestor de educação, ele conseguiu a construção de um modelo de escola que contemplava, sim, essa formação integral do estudante, mas também essa questão do tempo integral. Educação integral e tempo integral são a mesma coisa, Andréia? Não, não são, certo? A educação integral, ela pode acontecer em tempo parcial, tá? Mas a educação em tempo integral, ela tem que ser numa perspectiva de educação integral. E o que seria então essa perspectiva? Eu tenho que pensar nas dimensões do meu estudante enquanto um sujeito que aprende, enquanto uma pessoa
né, na condição de aprendente. Mas eu tenho que lembrar que ele não é só um sujeito cognitivo, né? Eu não tenho que pensar só nessa dimensão cognitiva do meu estudante. Eu tenho que pensar também na questão emocional do meu estudante, né? Ele tem que estar bem, a escola tem que ser acolhedora, a escola tem que ter escuta atenta, escuta afetiva para o problema desse aluno. A escola de educação integral, ela tem também que ter uma percepção da importância da socialização. Então, somos sujeitos sociais. O nosso estudante é um sujeito social. Então, a escola ela tem que criar essas possibilidades de socialização para que o estudante se sinta também inserido no meio. Uma outra dimensão da escola integral, da educação integral, é a questão do cuidado com a saúde física, tá? E aqui essa questão física, eu quero também chamar a atenção para não só pensar na questão da segurança alimentar desses estudantes que, estando em uma escola de tempo integral, têm refeições mais robustas, mais, né, como eu posso dizer, mais nutritivas, mas também pensar numa atividade física que esse estudante pode estar fazendo dentro da escola e que ele não faria se tivesse, né, um horário ocioso em casa, e também pensar na questão da saúde mental, né, porque a minha dimensão física, ela passa também pela minha questão da saúde mental, não é verdade? Um outro ponto é a questão cultural, tá? Eu não posso pensar esse sujeito descolado da cultura, mas é a cultura do professor, são as culturas que estão postas, né? Como se diz. Então, a cultura é dinâmica, as culturas são dinâmicas e esse meu estudante ele tem que se expressar, né? Ele é um sujeito que precisa se expressar nas diversas linguagens artísticas, né? Ele pode estar também dialogando, ele pode estar questionando essa cultura e é essencial que essas dimensões, então, elas sejam contempladas, tá? Então, eu estou aqui pensando que o cognitivo são todas as mediações que nós fazemos, a nossa prática pedagógica enquanto professores, mas quero chamar a atenção sobre a importância de que educação integral, em tempo integral, é essencial para salvar a vida dos nossos estudantes, para mantê-los protegidos, mantê-los ocupados e, acima de tudo, felizes no espaço da escola. Então, obrigada por ter assistido até aqui. Um forte abraço e deixa seu comentário aí embaixo para a gente conversar depois, ou deixa sua pergunta para gerar um novo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!